Bom dia, bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br, um site que trabalha temas relacionados à área de humanas. E hoje vou deixar mais um trecho de uma das videoaulas sobre o livro O Espaço do Cidadão, do professor Milton Santos, que está publicado no meu site. Então vou deixar com vocês aí o trechinho. Hoje vamos trabalhar o tema aí, a pessoa humana e o processo de alienação. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é o conceito de alienação, né? Então, tá lá você pode procurar aí no Wikipedia, alienação das ciências sociais é um conceito que designa indivíduos que estão alheios a si próprio ou ao outrem, tornando-se escravos de atividades ou instituições humanas, devido às questões econômicas, sociais ou ideológicas. Então, quando nós estamos falando de alienação, nós voltamos lá à base do conceito de solidariedade. Então, quando nós falamos de indivíduo, o indivíduo só se constitui na sua relação com o outro, ou seja, em uma relação social. Não existe individualidade que seja alheia a uma relação. Quando se fala de individualidade, não é um indivíduo isolado, ao contrário, ele só tem consciência dele mesmo na relação com o outro. Isso é importante estar frisando. E quando ele passa por um processo de alienação, é justamente quando ele não se reconhece. Quando ele não se reconhece, é quando ele não consegue se relacionar com o outro. E cabe lembrar, se relacionar não é estar junto. Pessoas podem estar aglomeradas numa multidão, isso acontece o tempo todo, e elas não terem relações afetivas, sociais, culturais, umas com as outras. Simplesmente ficarem mudas ou gritar lá um grito de guerra, um estádio de futebol, gritar gol, e isso não é relação. A relação com as pessoas é quando eu percebo as suas singularidades e você percebe as minhas, e nessa troca de singularidades as coisas vão se aprofundando ou sendo questionadas. Então, quando se fala de geografia, é muito importante entender a questão territorial e do espaço geográfico no papel da alienação da pessoa nas cidades. Milton Santos frisa muito isso, né? O espaço geográfico, ele reflete isso. Então vamos ler um trechinho aqui na página 81. Quando o homem se defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja história desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de uma vigorosa alienação. Então, nós já trabalhamos em outros vídeos a questão do local, da região e das escalas geográficas, né? Do local, da região e do global. Local, regional e global. E ele fala que é muito importante a questão do local, o valor do local. Porque no local o homem se reconhece, porque as relações dele vão antes daquela primeira geração. Então ele tem o pai que cresceu ali, os amigos do pai que viram ele crescer, os amigos que ele teve quando tinha 5, 6 anos de idade, depois eles têm 30, os filhos dos amigos. Então há todo um conjunto de relações ali que faz com que ele se reconheça. Então um amigo que tem essa relação com ele de 30 anos sabe dizer o quanto que ele mudou, o quanto que ele não mudou. Ele olhando para o amigo, ele tem uma referência de quanto que ele mudou ou não, olhando para os filhos, para os pais deles. Então, quando é uma relação comunitária, na localidade onde o indivíduo nasce e ele tem raízes, há todo um conjunto de referências que apontam o tempo todo para aquele indivíduo em relação ao quanto ele amadureceu ou não amadureceu, ao quanto ele evoluiu socialmente, culturalmente, economicamente. Então, todos os parâmetros estão ali. Quando esse indivíduo é tirado, ele é retirado, ele é forçado a migrar daquele locus, daquela localidade, para uma região ou para uma questão mais global, vamos entender assim, a cidade, onde todo mundo é alheio a todo mundo por uma questão de falta de afinidade,
e sim de restrição de espaço. Então você não mora na comunidade que você quer morar, você mora onde o seu dinheiro consegue pagar, certo? Aquilo cria uma alienação automática nele, porque ele perde todos os referenciais dele em relação ao tempo e espaço, né? Ele não sabe o quanto que ele evoluiu, as pessoas não têm ideia do passado dele, e esse conjunto social evita essa abordagem, né, de saber da vida do outro, de entender a vida do outro, de referência de parentesco. Meu pai é assim, meu pai é assado, né, minha família é assim. Ele tem que narrar, e essa narrativa não é tão fidedigna, porque as pessoas não têm como. Então, pessoal, tranquilo. Basta você acessar aí geografiaonline.com.br e ter acesso a todas as videoaulas aí baseadas no livro O Espaço do Cidadão, tá? Elas estão todas aqui já publicadas, então facinho, ok? Não esqueça de dar o like no vídeo e até a próxima aula.